Para a abertura oficial do painel 2020, a senhora Jussara Ribeiro, presidente do Instituto BESC de Humanidades e Economia. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a esta cerimônia oficial de abertura do painel 2020. Agradecemos fortemente a audiência que nos acompanha e prestigia pelo YouTube. Muito obrigada. Com viva satisfação, recebemos o senhor Ministro de Estado, Tarcísio Gomes de Freitas, e os nossos conselheiros, a senhora Tatiana Tomé e o senhor Gustavo Bonini. Eles estão em Brasília e nós aqui em Belo Horizonte para esta solenidade. Muito obrigada pelas ilustres companhias dos senhores, ainda que sejam virtuais. Estimado ministro Tarcísio, nós lhe agradecemos pela deferência de ser o nosso presidente de honra. O senhor dá prestígio e credibilidade ao nosso esforço em favor do Brasil. Aos nossos conselheiros e patrocinadores, minhas palavras são também de gratidão. Ao longo deste ano, contamos com seu decisivo apoio, que hoje nos permite apresentar o resultado do nosso trabalho, feito a muitas mãos. Ou melhor, por muitas cabeças, eu diria, as melhores. Agradeço minha equipe e todos que, neste exato momento, estão trabalhando para o sucesso do painel 2020. Essencial ao desenvolvimento socioeconômico de um país, a infraestrutura está entre os fatores que levam algumas nações a despontarem mais que outras. No Brasil, de dimensões continentais, ela é imprescindível para o nosso crescimento. Ela é complexa e custosa sob todos os aspectos. Especialistas da mais alta envergadura acadêmica, técnica e executiva, de governo e da iniciativa privada, estarão debruçados sobre essas questões e irão abordá-las neste seminário. Os desafios extras que 2020 nos apresentou não impediram que muitas obras de infraestrutura de transporte fossem iniciadas, concluídas e entregues para o bem da sociedade e da economia brasileira. Nestes 2 dias, iremos conhecer os avanços que tivemos desde a realização do painel 2019. Apesar da gravidade dos tempos que estamos vivendo, também nós, do Instituto BESC, não estivemos parados. Criamos a ASPEN, Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional, que manteve nossos conselheiros e patrocinadores unidos no compromisso de oferecer sua parcela de contribuição ao nosso país, para a superação das adversidades. Realizamos 26 edições de debates virtuais em 26 semanas consecutivas, tratando de temas da mais alta relevância para o enfrentamento da crise. Porque esta é a nossa missão, colaborar com a formulação de políticas público-privadas para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Realizamos ainda recentemente a 9ª edição do Seminário Internacional Frotas e Fretes Verdes, seminário que reúne os principais agentes industriais e de serviços de logística e transporte no Brasil. Penso que colaboramos com o Ministério da Infraestrutura no enfrentamento da crise. Que em 2021 possamos voltar a ter a liberdade de estarmos todos juntos novamente num seminário presencial, se Deus quiser. Reitero meus agradecimentos a todos os senhores que participam da solenidade aí em Brasília. Muito obrigada. Nossos conselheiros também foram convidados, alguns foram convidados e estão presentes junto com o senhor ministro de Estado, com a senhora Tatiana, com o senhor Gustavo. Não sei se aparecerão todos na tela,
Mas muitíssimo obrigada a todos os senhores, que Deus lhes abençoe a todos e a nossa audiência em especial continue nos prestigiando, por favor. Passamos a palavra ao senhor Gustavo Bonini, diretor institucional da Scania Latin América. Senhor Ministro Tarcísio de Freitas, senhora Tatiana Tomé e todos os colegas que estão aqui presentes no dia de hoje, estão nos assistindo. É uma honra, uma satisfação, uma alegria muito grande participar da abertura desse painel. Estou aqui hoje como representante dos conselheiros das empresas que fazem parte do painel e trabalham juntos com esse desenvolvimento, uma infraestrutura mais inteligente, mais eficiente e mais sustentável. E esse valor entra junto com os valores da empresa que eu represento, o sistema de transporte um sistema mais sustentável. E a logística é fundamental para isso. Sem infraestrutura, pouco a gente vai conseguir avançar na revolução no sistema de transportes. E a gente precisa estar passando por uma revolução no sistema de transporte mundial, com uma maior eficiência, digitalização, conectividade. E é isso que a gente precisa continuar avançando para conseguir ter um menor custo possível nas operações, né? Uma maior eficiência logística vai significar empresas mais competitivas, tanto no mercado interno quanto para a exportação, vai significar também serviços mais eficientes e fazendo do nosso país, tornando o nosso país bastante competitivo, que é o que a gente precisa. Ainda mais num momento como esse, com uma crise que a gente precisa superar e que a gente vai ter a oportunidade com esse trabalho de avançar. Nesse grupo, senhor ministro, a gente discute vários temas importantes que vão ser destacados nos próximos 2 dias. Falamos muito do multimodal, né, o quanto é importante os modais conversarem entre si. A gente costuma dizer que não há um melhor modal, há um modal mais adequado para cada aplicação e para cada vocação, e eles precisam se conversar. É interessante o quanto a gente pode usar a agilidade e a vocação de cada um em cada uma das regiões do nosso país continental e o quanto precisa ser explorado. A gente pode olhar sempre a situação, o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? A gente olharia ele meio vazio quando a gente vê, a gente ainda não explora na sua plenitude o potencial que a gente tem de logística no nosso país, mas eu gosto de olhar o lado do copo meio cheio, né? Ou seja, o quanto que a gente tem para avançar, o quanto que as atividades que são discutidas em fóruns como esse, que visam também destacar e discutir a desburocratização dos processos, o quanto isso pode avançar, o investimento nas malhas de transporte, isso quando a gente fala da malha ferroviária, aeroviária, marítima, tanto também da tão importante malha rodoviária, novas tecnologias que estão entrando, a gente fala de veículos autônomos, veículos com combustíveis alternativos, o uso do gás, o uso do biogás e a própria eletrificação, e o quanto é importante pensar nisso agora, porque são investimentos que são necessários fazer agora, regulamentações que precisam ser discutidas agora, para que a gente consiga, no médio e no longo prazo, fazer de fato ter o resultado de todo esse trabalho que foi feito. Importante também o planejamento da União, estados e municípios, quando a gente fala da mobilidade urbana, o quanto que é importante esse destaque para que a gente avance. E a gente também discute nesse fórum, ministro, que assim como tivemos a reforma da Previdência, estamos aí discutindo reforma, o país discute a reforma tributária, a reforma administrativa, é importante a gente seguir com uma reforma da infraestrutura, de fato, seguindo com o avanço desses pontos que foram aqui destacados e com outros pontos que são importantes. Ontem tive a oportunidade de ver o ministro falando, inclusive, sobre a parte de saneamento, e olha como é importante e como a infraestrutura é uma parte central das discussões, né? A gente, quando fala, por exemplo, do saneamento, tem o próprio envolvimento do saneamento, a gente pode ter o envolvimento de Minas e Energia, quando a gente pensa no uso também do biogás dentro do saneamento, né, que é pouco explorado no nosso país e que pode ser bem explorado, como em outros países também, juntando com o transporte, juntando com o meio ambiente. Então, tudo se interliga e a gente vê na logística e na infraestrutura um ponto central para essas discussões. Então, ministro, encerro aqui a fala dizendo da satisfação aqui dos conselheiros das empresas aqui representantes em poder discutir nesses 2 dias assuntos que são de uma magnitude importantíssima para o nosso país.
e uma satisfação de poder ter a abertura com o senhor, que pode dar conta desses temas que são tratados e o bom endereçamento dos assuntos. Muito obrigado e um bom dia a todos. Palavra a senhora Tatiana Tomé, vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal. Bom dia a todos. Agradeço o convite à Jussara, né, de participar desse painel. Importante ação aí do BESC. Agradeço ao ministro, né, e também ao Gustavo aqui, que representa os conselheiros do BESC. Muito obrigada pelo convite. Como a Jussara comentou, estou aqui representando os patrocinadores do evento e a gente vê como é importante um banco como a Caixa, né, que diz ser um banco de todos os brasileiros, de todos os municípios, de todas as empresas. Nós temos uma série de clientes e a nossa participação nesse tipo de fórum é muito importante para realmente conhecermos melhor a necessidade do cliente, a necessidade da sociedade, né? E nós vemos que a financiabilidade dos nossos projetos, né, dos nossos projetos de infraestrutura, é item importantíssimo e que a gente precisa estar sempre discutindo com o mercado, com o privado, com o parceiro privado e com o público sobre todas essas necessidades. Né? A Caixa atua fortemente na área de infraestrutura, historicamente. Nós temos, assim, simplificando, 3 grandes programas de atuação na área de infraestrutura. O primeiro deles é algo que só a Caixa, entre as instituições financeiras, faz, que é a parte de repasse do orçamento da União. Nós atuamos como mandatária da União desde 1996. Então, como carteira ativa, para vocês terem uma ideia dos números, nós temos 33 mil operações em andamento, com 75 bilhões de investimento. E nesse assunto, né, repasse do orçamento da União, a Caixa faz um papel desde a análise do projeto, acompanhamento da obra, até a prestação de contas. E nesse processo, então, ela tem um papel muito mais de controle. Mas nós acabamos, né, vendo, com toda essa pandemia, um contexto de debate muito importante com instituições como as que participam do BESC, que é a parte de desburocratização de todo esse processo de repasse. Nós vimos que muitas obras iriam paralisar na pandemia se nós mantivéssemos o mesmo regramento já posto para todo esse repasse. Então, foi uma ação muito forte aí feita com a Caixa, mas junto com os entes privados, junto com as instituições que representam nossos parceiros privados, que são os que realmente tocam essas obras no país, né? Então, nós fizemos vários adiamentos de prazos, começamos a fazer vistoria, inclusive com o uso de drone, com o uso da tecnologia, com o uso de sistemas, né, transparentes em todo esse processo, que com certeza nós tivemos ganhos aí enormes no período da pandemia. A gente vê que tudo isso foi de ouvi-los, né, e essa participação em fóruns como esse. O segundo grande programa da Caixa é o programa de crédito, né? A Caixa é um banco, como todos, crédito tanto para o privado como crédito para o ente público. Falando dos entes públicos, a Caixa tem 56% do mercado de crédito. Então, para dar um pouco a visão dos números, nós temos 3 mil operações de crédito para estados e municípios, hoje vigentes, e isso representa 145 bilhões de investimento. E nós vemos que esses investimentos, praticamente 50%, são com infraestrutura urbana, né? O que nós chamamos de infraestrutura urbana, né? Muito mobilidade. A imobilidade é obra de pavimentação, obra de BRT, de VLT, de vias rápidas de ônibus. Então, são obras que se conectam com o Ministério da Infraestrutura, né? Apesar de ser infraestrutura urbana, a gente sabe que nós temos vários gargalos aí nas saídas dos nossos grandes centros urbanos. Então, são obras essenciais de mobilidade que trazem qualidade de vida à sociedade, né? Então, a outra grande parcela dessas obras, tanto do repasse do AGU como de crédito, são para a área de saneamento, em torno de 25%, e o restante, obras de equipamentos comunitários e voltados à saúde, à educação, aos esportes. Então, a parte de infraestrutura está muito presente na Caixa, tanto
para financiamento ao privado nas PPPs e concessões, que é o nosso objetivo aqui de crescer nessa linha, como para o financiamento direto a estados e municípios. E o que nós temos feito de diferente, depois de ouvir muito o mercado, de ouvir também as necessidades do cliente, como eu comentei, é que desde 2019 nós mudamos a nossa estratégia de crédito. Tá? Nós começamos a pulverizar o crédito. O que eu quero dizer com isso? A Caixa fazia contratos muito grandes de crédito para grandes obras, e nós tínhamos um ticket médio por operação em torno de 100 milhões. A partir de 2019, nós começamos a focar nos municípios que não tinham acesso a crédito, que têm dificuldade de ter uma instituição financeira que o apoie. E aí o apoio não é só o apoio com crédito, é o apoio com assistência técnica ao município. Então, o nosso foco será municípios pequenos, projetos pequenos e pulverizar o crédito. Isso já se demonstrou, essa nossa estratégia já se mostrou mais eficiente, que desde 2019 nós contratamos cerca de 635 operações de crédito para os entes públicos em 2019 e 610 operações agora em 2020. E esse ticket que eu comentei, médio de 100 milhões, já reduziu para 15 milhões. Então, nós queremos muito estar presente aonde as outras instituições financeiras não estão. E isso é no financiar o pequeno. Bom, e o terceiro grande programa de infraestrutura que nós temos na Caixa é similar aqui, só que voltados aos municípios, ao programa de estruturação de PPPs e concessões. É um programa que é forte aqui no Ministério de Infraestrutura, junto com o PPI, do Ministério da Economia. Então, nessa linha, nós temos projetos com o fundo FEP, o Fundo de Estruturação de Projetos, que está financiando os projetos, a elaboração dos projetos, e a Caixa está como gestora desse fundo, e é ela que está estruturando esses projetos para os entes municipais. Então, nós temos hoje uma carteira de 25 projetos, 5 já foram leiloados de iluminação pública, 3 em agosto e mais 2 agora, dia 6 de novembro, leilões que tiveram bastante sucesso. E nós temos aí, dentro dessa carteira dos outros projetos, dos outros 20 projetos, são de saneamento, de iluminação pública também e de resíduos sólidos. E a grande novidade, eu acho que para o mercado, será essa linha de resíduos sólidos, de PPP, que é algo bastante inovador. E nós temos o primeiro deles, que é um consórcio de municípios, de 8 municípios, na região do Triângulo Mineiro, e o consórcio é o Convale, liderado pelo município de Uberaba, e nós publicaremos o edital de resíduos sólidos, desse projeto, agora em dezembro, com um leilão previsto para o ano que vem, no início do ano, primeiro trimestre. Então, assim, esses projetos de estruturação de PPPs é algo que a Caixa, com a sua capilaridade, consegue dar essa assistência a todos os municípios, e a nossa carteira, já fizemos chamamentos públicos nesse ano, que faz com que a nossa carteira para 2021 seja de 146 projetos. Então, isso vai trazer aquecimento para a economia, oportunidade aí para o setor privado entrar como parceiro nessas PPPs, e iniciando aí esses 25 só projetos já que estão mais avançados, que se encerram aí no começo do ano, eles prevêem já um investimento na ordem de 8,5 bi. Então, são áreas importantes de atuação na infraestrutura, que a Caixa está sendo protagonista, mas que relacionam o que é a importância da gente estar participando desse tipo de fórum, desse tipo de evento, como promovido aqui nesse painel de infraestrutura, porque nós conseguimos ter a oportunidade de conhecer mais as necessidades do mercado e aí, com isso, alinhar a estratégia da Caixa para atendimento desse público. Então, eu agradeço muito a oportunidade aqui e desejo um bom painel a todos. Obrigada. Bom dia. Neste momento, a senhora Tatiana Tomé fará a entrega do troféu Painel 2020 ao senhor Ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
O Instituto BESC de Humanidades e Economia agradece o senhor Ministro de Estado, Tarcísio Gomes de Freitas, pela deferência em ser o presidente de honra do painel 2020. Para fazer o seu pronunciamento, convidamos o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Bom dia a todos. Queria iniciar cumprimentando a Jussara, que preside o Instituto BESC, cumprimentar pelo trabalho que vem fazendo em prol da infraestrutura no Brasil. Queria cumprimentar os presentes aqui no Ministério da Infraestrutura, Tatiana Tomé, vice-presidente de governo da Caixa, Gustavo Bonini, diretor institucional da Scania, o Edeon, diretor executivo do Movimento Pro Logística do Mato Grosso, o Biratã, a Ida Valec, a Denise, por meio de vocês eu quero cumprimentar todos os conselheiros, todos os patrocinadores e parabenizar realmente o trabalho que o Instituto BESC vem fazendo ano após ano para contribuir com a infraestrutura, um trabalho relevante, sempre apresentando contribuições, mostrando o protagonismo da sociedade civil, o protagonismo das forças vivas, que é tão importante para a gente poder responder a um grande desafio nosso, que é justamente do incremento da infraestrutura. Nós temos um grande desafio. O Brasil tem uma infraestrutura, um estoque físico de infraestrutura inferior ao dos seus pares ao redor do mundo, e nós temos que prover essa infraestrutura dentro de um cenário de restrição fiscal. E como prover essa infraestrutura se nós não temos o espaço fiscal necessário? Uma das formas é realmente a transferência de ativos para a iniciativa privada. Então, nós temos que ser competentes para fazer essa transferência de ativos, e é por isso que nós organizamos, o maior programa de concessão da nossa história. E temos que ter competência para levar esse programa de concessão para frente. O ano de 2020 foi um ano muito difícil. Um ano que nós fomos assolados pela pandemia do coronavírus, um ano que várias atividades foram paralisadas e nós paralisamos um esforço de retomada. Que observe que se a gente pegar os dados de janeiro, fevereiro, início de março, primeira semana de março, eles apontavam para uma retomada forte do crescimento. Eles já apontavam para um crescimento da ordem de 2,7%, 2,9%, talvez 3% em 2020. E esse esforço foi interrompido, foi paralisado, a gente teve um tombo, mas o Brasil é resiliente, o Brasil está se reinventando. Então, houve um esforço muito grande de todas as partes, o governo atuou muito rápido, o governo atuou na via do crédito, atuou olhando o andar de baixo por meio do auxílio emergencial. O auxílio emergencial que permitiu que a massa salarial aumentasse apesar da pandemia. Essa massa salarial está virando hoje consumo. Ela virou poupança e hoje está virando consumo. E isso, de certa forma, está fazendo com que a nossa economia continue pulsando. Então, isso foi fundamental. Observe os dados do Banco Central, agora a prévia de PIB do Banco Central para o último trimestre, já apontando um crescimento de 9,47%. Significa que o Brasil é um país resiliente. E nós aqui na infraestrutura, obviamente, somos resilientes também. Não paramos nenhuma atividade durante a pandemia e tivemos um primeiro grande desafio, que foi, na pandemia, manter a logística funcionando. E precisávamos dar uma resposta porque estávamos no ano, por exemplo, de safra recorde. E essa resposta aconteceu. Me falam os produtores, Edeon, que pela primeira vez nós fomos competitivos com os produtores americanos no que diz respeito à logística. Pela primeira vez chegou soja na China, do Mato Grosso, mais barato do que a soja do meio oeste americano. Nós tivemos uma redução de frete agrícola de, na média, 11%. Ora, nós fizemos, por exemplo, a pavimentação da 163 Pará no ano passado, depois de 47 anos essa obra foi concluída, e ela representou uma diminuição de frete da ordem de 25%. Só aquela pavimentação, e é fácil explicar. Um caminhão que ficava parado no atoleiro e fazia 2 viagens por mês, passou a fazer 6, 7 viagens por mês. Quantas vezes você ficou parado lá no atoleiro, Edeon? Então, isso virou parte do passado.
E agora, a 163 será concedida para iniciativa privada já no início do ano que vem. Então, nós vamos continuar esse esforço. O esforço não para, ele é contínuo. Nós tivemos um ano de muitas realizações. Resolvemos não parar nada na pandemia, adotando, obviamente, todos os cuidados no que diz respeito à saúde dos trabalhadores, se valendo do fato que o uso do EPI já é algo constante na construção civil. E nós estamos chegando ao final do ano, entregamos até agora 76 obras e vamos chegar ao final do ano com mais de 80 obras entregues. Executamos mais de 90% do nosso orçamento. Para ser mais exato, fechamos o mês de outubro com 93% do orçamento disponibilizado pelo Ministério executado. Então, conseguimos dar uma forte execução de obras, obras importantes que conectam regiões, que suprem a deficiência estrutural, que ligam pessoas, que trazem o desenvolvimento, que induzem atividades, e o esforço não vai parar por aí. Ano que vem vai ser um ano de forte transferência de ativos para a iniciativa privada. A gente deve passar mais de 50 ativos para a iniciativa privada, ou seja, nós vamos fazer mais de 50 leilões. E a gente aqui no Ministério da Infraestrutura tem que correr para fazer leilão, porque senão a Caixa vai fazer mais leilões do que a gente, de iluminação pública, de saneamento básico. Então, a gente não pode perder, não pode ficar para trás. Nós já realizamos 33 concessões de ativos para iniciativa privada. Estamos para assinar agora, talvez em dezembro, 2 contratos de prorrogação antecipada de ferrovia, que são os 2 contratos da Vale, que vão proporcionar novos investimentos no setor ferroviário. E nós temos hoje 36 projetos em tramitação no Tribunal de Contas da União, que estão já na reta final de análise, ou seja, ativos que irão para leilão já no início do ano que vem. Então, o Ministério vai caminhar forte naquilo que foi prometido lá atrás, porque nós estabelecemos uma atuação em 4 pilares. O primeiro, a transferência maciça de ativos para iniciativa privada. O segundo, o enfrentamento dos passivos herdados, notadamente naquelas concessões que deram errado, por problema, por deficiência de modelagem. O terceiro, a conclusão de obras inacabadas. E o quarto, o fortalecimento institucional, que talvez seja o grande legado, deixar instituições sadias, aptas a dar continuidade à política de infraestrutura, que é uma política de Estado. Reforço aí a necessidade de manter a regulação forte, porque se a gente vai transferir muita coisa para a iniciativa privada, nós temos que ter uma fortaleza na regulação. Ganhamos com a aprovação da Lei das Agências, que trouxe um novo vigor, uma nova força para a agenda regulatória, para a análise de impacto regulatório, um novo olhar para a escolha de dirigentes. E isso é fundamental, né, no que diz respeito ao legado. E estamos fazendo a nossa parte, escolhendo bons dirigentes para as agências reguladoras, para que elas não passem pelo que elas já passaram no passado. Elas têm que ter capacidade de dar solução para os problemas complexos. Muita gente me pergunta, mas e aí? Vocês vão fazer esse programa de concessão e vai ter investidor? O investidor virá? E a resposta é que sim. Nós temos tudo para trazer o investidor. Porque temos tradição de respeito a contrato, temos portfólio, temos excelentes ativos, temos a estruturação mais sofisticada do mundo hoje, que consegue responder aos riscos percebidos pelos vários players, pelos vários investidores. Estamos tratando questões que antes eram negligenciadas ou que simplesmente, por opção, não eram enfrentadas. Por exemplo, estamos tratando por dentro do contrato, dentro das modelagens, o risco de câmbio. Estamos enfrentando a questão do risco de demanda, de uma forma inteligente, usando poupança dentro do contrato, por meio de receita, por meio de outorga variável, para financiar percentual, garantir percentual do VPL, garantir, amortecer as variações de câmbio. Estamos trazendo a sustentabilidade para dentro da estruturação de projetos, porque todo mundo percebe hoje, e isso é inescapável, que os fluxos financeiros vão estar atrelados aos padrões ambientais. É por isso que fizemos parcerias com entidades reconhecidas internacionalmente
para que elas tragam a percepção, tragam o olhar verde para os nossos projetos. Isso vai nos permitir acessar outros bolsos, ter um acesso ao Green Finance, né? Ter acesso aos Green Bonds, aos Green Loans, e a gente já está vendo isso se tornar uma realidade. O mercado de infraestrutura vai ser um grande mercado e uma grande alavanca para o crescimento do Brasil. Nós temos que aproveitar os 17 trilhões de dólares que estão guardados aí ao redor do mundo a juro negativo. E o que os investidores querem, uma vez que eles têm uma posição de maior cautela? Eles querem estabilidade, contratos de longo prazo, um mercado que tenha perspectiva de crescimento e boas taxas de retorno. E tudo isso nós temos para oferecer. Nosso mercado de ferrovia pode crescer, o nosso mercado de aviação pode crescer, as nossas rodovias podem melhorar e nós estamos trazendo para essas concessões o que tem de mais moderno em termos de operação. O foco na segurança do usuário. Nós vamos classificar as nossas rodovias no que diz respeito à segurança da mesma forma que os europeus classificam as rodovias deles. E os investimentos estão pautados nessa classificação. Então, é um algo a mais no que diz respeito a simplesmente modelar uma rodovia pensando no nível de serviço. Temos vários desafios e um deles é reequilibrar a matriz de transportes. Então, estamos discutindo com o Congresso o projeto de cabotagem, o BR do Mar, e nos liberta de incentivos que foram dados ao longo do tempo à indústria naval sem uma análise, né, da efetividade daqueles incentivos. Então, vamos preservar a indústria naval naquilo que ela é competente, no apoio marítimo, no apoio portuário, na navegação interior, mas vamos trazer, vamos dar espaço para que a cabotagem cresça no segmento não petróleo, no segmento container. Isso é fundamental. Vamos investir nas hidrovias e temos importantes empreendimentos. Nós temos a dragagem, a sinalização, o balizamento da hidrovia do Madeira, o derrocamento do Pedral do Lourenço. E está perto do licenciamento, está perto de ter execução de obra. O derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava, para a gente também usar na plenitude do seu potencial a hidrovia do Tietê, os investimentos na hidrovia do Paraguai, na hidrovia do Taquari, no Rio Grande do Sul, com a recuperação de 4 eclusas. Então, tem muito que ser feito. Vamos investir em ferrovia. Eu falava no início do governo que a gente ia contratar 30 bilhões de reais em investimento privado em ferrovia. Eu vou ter que modular meu discurso, melhorá-lo, porque nós já contratamos 27. Então, a gente vai superar em muito isso aí. E o que a gente vai ver? Isso é fato, e vamos ver logo. Nós já fizemos o leilão da Norte-Sul, e a partir do ano que vem a Norte-Sul está toda operacional. A gente conclui o segmento de Estrela do Oeste para São Simão em dezembro, conclui o segmento de São Simão até Rio Verde em abril do ano que vem, e de Rio Verde até Anápolis em junho. Em julho, a Ferrovia Norte-Sul vai ser uma realidade. Ela vai estar totalmente operacional e não vai só transportar commodity. Vai transportar carga geral, carga containerizada, industrializada. Do Centro-Oeste para o Porto de Santos, do Porto de Santos para o Centro-Oeste. Nós vamos fazer o leilão da FIOL. Recebemos o sinal verde agora, na última semana, do Tribunal de Contas da União. E vamos ter uma ferrovia na Bahia. O esforço da FIOL vai continuar no segmento de Caetité até Barreiras e no segmento de Barreiras até Figueirópolis. Ano que vem, a gente começa a obra da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. A FICO vai se tornar uma realidade. Já tem licença de instalação. Dezembro a gente assina o contrato. Ano que vem tem obra. E a gente já começa a estruturar aquilo que vai ser a concessão do sistema FICO-FIOL. Significa que o produtor do Mato Grosso vai poder sair, ou de Goiás, e optar entre acessar o Porto de Itaqui por ferrovia, acessar o Porto de Ilhéus por ferrovia, acessar o Porto de Santos por ferrovia. E não vai parar por aí, porque nós vamos ter a extensão da Ferronorte até Lucas do Rio Verde.
e nós vamos ter a Ferrogrão. E é possível esses dois projetos coexistirem? É. E nós vamos criar os instrumentos financeiros para que eles coexistam. Nós vamos dar o maior choque de oferta ferroviária da história. Isso significa que o frete vai cair bastante. E quando eu falo em diversificar a matriz, em reequilibrar a matriz, eu estou convidando os usuários a uma experiência multimodal. Porque só quem faz o porta a porta é o transporte rodoviário. O navio não para na indústria, não para na lavoura, o trem tampouco. Quem vai buscar a carga na lavoura, na indústria, é o caminhão. E aí nós enfrentamos uma outra questão da nossa produtividade. Não basta olhar a infraestrutura pela infraestrutura em si, stricto sensu. Nós temos que ter uma visão global da infraestrutura. E isso passa pela desburocratização. Não dá para a gente fazer uma operação de transportes emitindo 15, 20 documentos diferentes. Não tem coisa que me revolta mais ou que seja mais arcaica do que você cruzar a fronteira de um estado e parar num posto fiscal para carimbar uma nota. Isso em pleno século XXI. E as pessoas não contabilizam isso, mas a gente perde em média 6 horas de tempo de viagem nessa operação. E isso é custo. Ora, nós poderíamos ter os documentos eletrônicos, com tag ou pela leitura da placa, saber a origem, o destino, o que estamos carregando, qual a situação fiscal, fazer a pesagem em movimento no pavimento e o agendamento portuário automático. O caminhão para no porto, abre a cancela, ele já sabe onde é que tem que estacionar, onde é que ele vai descarregar. Sonho? Não. Essa tecnologia já existe e está sendo testada no Espírito Santo. A gente precisa avançar na regulação. Avançar no documento de transporte eletrônico. E aí fica um desafio para os bancos, porque o documento de transporte eletrônico vai ser um instrumento para bancarizar o caminhoneiro, porque ele se torna um recebível. A gente vai dar acesso ao crédito a esse profissional que hoje não tem acesso ao crédito. Então, significa que a nossa infraestrutura tem uma condição enorme, tem muito potencial de melhoria. E eu não tenho dúvida que se a gente tiver essa visão de futuro, nós vamos fazer com que o Brasil seja líder em infraestrutura na América Latina. E é assim que a gente tem que ser reconhecido. É impressionante, mas no ranking do Fórum Econômico Mundial, o Brasil está lá atrás, está em 8º lugar, 9º lugar, sei lá onde é que está. A gente não aceita aqui qualquer coisa diferente do primeiro lugar. A gente aqui não gosta de perder nem para o ímpar. E é verdade, não dá para a gente imaginar que a nossa infraestrutura é pior do que a da Jamaica. No entanto, a Jamaica está melhor posicionada do que nós no ranking. Ou pior do que a do Panamá. Ou que o nosso sistema portuário é pior do que o do Paraguai. Isso acontece pelo seguinte: os nossos empresários não respondem os questionários do Fórum Econômico Mundial. E quando respondem, eles são reativos. Eles querem cobrar o governo por meio do questionário do Fórum. Jogam a nota do Brasil lá para baixo, que parte da nota é percepção. É uma resposta subjetiva. Ah, vou cobrar o governo dizendo que a gente está mal. Não, a gente sabe que tem que trabalhar. Agora, no final das contas, quando sai o ranking e a gente está lá atrás, o investidor que está lá fora pensa o seguinte: puxa, a infraestrutura desse país é caótica. Ontem nós estivemos no Porto de Santos e vimos lá 3 bi de investimentos que estão se materializando. Muito investimento, por exemplo, em acesso ferroviário. Nós vamos aumentar a produtividade. Hoje, uma operação de trem que leva, um trem de 80 vagões, que leva ali 20 horas, 24 horas para ser descarregado no Porto de Santos, nos terminais da margem direita, em pouco tempo a gente vai começar a fazer essa operação em 4 horas. Com os investimentos que vão ser feitos em pera ferroviária e em ramais ferroviários. A operação vai ser cada vez mais automática. E isso vai viabilizar uma série de investimentos que estão programados para os terminais. No final das contas, a gente está falando de mais de 10 bi nos próximos anos. A gente está falando de tirar um porto que hoje opera com uma capacidade limite de 160 milhões de toneladas e vai jogar essa capacidade limite para 240 milhões de toneladas. Nós vamos ter o maior porto do Hemisfério Sul.
Muita gente não sabe, mas metade da carga do Mato Grosso destinada à exportação já chega hoje no Porto de Santos de trem. A multimodalidade está virando uma realidade e a gente vai apagar aquela máxima de que somos eficientes da porteira para dentro e não somos eficientes da porteira para fora. Não é justo isso com o setor produtivo que investiu tanto em tecnologia para atingir esse padrão de eficiência, para produzir lá 75 sacas por hectare contra 50 ou menos dos americanos. Então vamos fazer a nossa parte no que diz respeito à logística. E entendo que esse esforço do BESC, né, de promover todos os anos o Pacto pela Infraestrutura Nacional, pela eficiência, de trazer especialistas, de construir soluções e de ter uma atitude propositiva, vai ser muito útil, vai ser muito válido, e é isso que a gente espera da nossa sociedade. Participação, protagonismo, queremos que as forças vivas atuem como tal. E assim, todos unidos, a gente vai construir uma infraestrutura de vanguarda, uma infraestrutura à altura do que o Brasil merece. Então, parabéns e um bom evento a todos. Senhor ministro, muito obrigada mais uma vez pela deferência de seu tempo e ser o nosso querido presidente de honra do painel. Muitíssimo agradecida. Eu agradeço aos nossos conselheiros, na pessoa do Gustavo Bonini, que estão aí com o senhor em Brasília, no Ministério da Infraestrutura, e agradeço aos nossos patrocinadores, na pessoa da Tatiana Tomé, que também está aí com o senhor. Nós tivemos a primeira sessão, antes da nossa solenidade oficial de abertura, tivemos a participação da secretária Natália Marcaça, do secretário Tiago Caldeira, da senhora Maíra, gerente nacional de desestatização da Caixa Econômica Federal, do senhor Marco Antônio da ABCR, como palestrante, mediados pelo amigo Vicente Abate. Agora, em seguida, teremos uma nova sessão para falar de navegação e portos. Então, mais uma vez, muito obrigada, receba a nossa gratidão eterna. E eu passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias, por favor. Agradecemos e cumprimentamos o senhor ministro de Estado, Tarcísio Gomes de Freitas. Muito obrigado a todos e está encerrada esta sessão. Faremos agora o intervalo e retornaremos com a sessão Navegação, Cabotagem, Hidrovias e Portos. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. O que nos conecta um ao outro? O que une a sua receita favorita ao dono de supermercado focado em fazer seu negócio seguir em frente? Qual a ligação entre o caminhoneiro cruzando o Brasil ao marítimo, transportador de cargas e pensamentos mar afora? Todos estão conectados pelos seus sonhos, pois dentro de cada pessoa cabe um mundo inteiro. É por saber disso que a gente não para. Mais do que interligar pontos, nós criamos essas conexões e fazemos a diferença no dia a dia de milhares de brasileiros. Cuidamos de toda a nossa gente para seguirem cuidando do nosso país. Afinal, cada entrega feita não se trata de um fim, mas o começo de um novo destino. Aliança Hamburg Süd. Do mundo para o seu mundo. The most vital partnership we have as humans is with our planet, and we have to make this relationship more sustainable. And with the conditions for change varying across the planet, we cannot wait for a one-size-fits-all solution. We must act now.
which is why we partner with the transport companies who share our commitment to a fossil-free future. The companies who continually strive to reduce emissions now, not tomorrow, making alternative fuels everyday fuels, who make pioneering solutions make business sense. Our partners are the enablers all around the world who share our beliefs, our vision. The architects, the planners and mayors, reimagining our cities, who we work with to clean up the air, moving people freely through the streets. The academics, the visionaries, researching and developing intelligent transportation systems. The connectivity experts, orchestrating the flow of people and goods. The innovators, taking the steps towards electrification, meeting the challenges, making the breakthroughs with battery technology and infrastructure, lightening the load and extending the range, allowing us to keep the cities flowing, making silent deliveries while others sleep. Our partners are the people all around the world who share our goals, our determination, who challenge us, as we challenge them, to create the sustainable solutions we need now. Os tempos são desafiadores para todos nós, mas o que é essencial não pode parar. Por isso, pelas estradas e ruas, cruzando céus e rios, estamos presentes para levar suas entregas. Nas mais de 6.000 agências do país, nossos produtos e serviços aguardam por você. Nos centros de tratamento, cartas e encomendas são triadas e depois distribuídas pelos nossos carteiros todos os dias para chegarem até você. No meio digital, fortalecemos o e-commerce com soluções completas para o seu negócio. Somos mais de 90.000 profissionais preparados para estar ao seu lado, não importa a distância. Somos os Correios. Há 357 anos, trabalhamos para aproximar o que é essencial para você. Todo mundo ia fechar, vai fechar todos os comércios, todos. Aí eu fiquei com medo, isso era em março. Como eu tenho 3 filhos, e como é que fica parada? Tirar sustento de onde? Depois que saiu o auxílio, parece que abriu as portas para tudo melhorar. Então, a primeira coisa que eu pensei foi nos meus filhos, né? Sinto vitorioso porque contratei mais 3 funcionários. O Caixa Tem é a forma mais rápida que o Brasil teve de poder levar ajuda para quem precisa. Nós batemos todos os recordes que a gente poderia bater. Só aproximar da máquina, muito simples. A operação do auxílio emergencial continua junto com o nosso orgulho de servir quem mais precisa. O auxílio foi muito importante. Coisa boa que foi feita. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Onde está a cultura? A cultura está no menino, que teve a oportunidade de virar músico em uma das maiores orquestras do país. A cultura está na menina, que salta de um barco e vira bailarina em um centro cultural em Corumbá. Está em uma exposição arqueológica em um dos maiores e mais importantes museus do Brasil, que vai voltar a ser o maior do Brasil. E também está na forma da cerâmica, nas mãos de mulheres no interior do Pará. A cultura está em todos os cantos do Brasil. Por isso, a Vale, que sempre esteve ao lado da cultura no país, lança agora o seu Instituto Cultural. Ao todo, são mais de 60 projetos criados, apoiados ou patrocinados pela Vale em mais de 50 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere, procure um médico.
Ministério da Saúde, Governo Federal. Indústria de transformação, adaptação e reuso de contêineres marítimos. A Câmara Brasileira de Contêineres, Transportes Ferroviário e Multimodal, CBC, é uma entidade multissetorial que está completando 43 anos. No Brasil, são mais de 300 empresas dedicadas à reutilização de contêineres, utilizando de mais de 110 mil unidades, com uma força de trabalho de 80 mil postos diretos e indiretos. As alterações efetuadas na NR18, no quesito área de vivência com contêineres marítimos, vêm na contramão da tendência mundial. As áreas de vivência das obras evoluíram e os contêineres também. Este mercado evoluiu muito nos últimos anos, com soluções inovadoras de arquitetura, design e acabamentos. Contêineres adaptados para refeitórios, escritórios, banheiros convencionais e banheiros para portadores de necessidades especiais. Unidades de saúde e unidades de salvamento nas praias. Uma realidade em espaços de convivência multidisciplinar em contêineres marítimos são as 20 escolas itinerantes no Paraná. Auxiliam as indústrias, o comércio, a sociedade e os trabalhadores com a qualificação de mão de obra local, além de minimizar custos referentes à mobilização. Uso de materiais e mão de obra para instalações provisórias, tem-se uma implantação de canteiro rápida e limpa. Como os contêineres são altamente duráveis e resistentes, são classificados justamente como elementos de reuso, pois podem ser aproveitados para diversos fins e por muitos anos. O reuso de contêineres é uma tendência mundial em vários segmentos, incluídos em projetos de renomados arquitetos de várias nacionalidades. Exigência de certificado de ausência de riscos químicos, biológicos e físicos, especificamente para radioatividade. A questão folclórica que eram transportados materiais radioativos em contêineres, dia a dia são desmistificados com as comprovações técnicas. Com a adoção de medidores de radiação ionizantes, é possível determinar com clareza e exatidão os níveis de radiação de um equipamento. Considera-se desprezível taxas de radiação verificadas em contêineres, comprovados por laudos emitidos por profissionais credenciados no SENEM. A proibição de contêiner em canteiros de obras tende a gerar mais resíduos e aumento de custos das instalações provisórias. A responsabilidade dos profissionais envolvidos na alteração das normas regulamentadoras é imensa, tendo em vista que as consequências podem resultar na eliminação de milhares de postos de trabalho e de centenas de empresas estabelecidas há décadas.
na sua casa, no seu transporte, no seu trabalho e até nos seus momentos de lazer. Em todos esses momentos, a MRS está presente. Com um trabalho dedicado de quase 6.000 ferroviários, transportamos as riquezas de nosso país para você e para o mundo. Nossa sigla, MRS, veio do termo Malha Regional Sudeste, mas também pode ser resumida em Minas, Rio e São Paulo. Nossa atuação não se restringe somente a essa região geográfica. Através da integração com parceiros logísticos do mesmo modal ou de outros modais, podemos acessar diversas regiões do país, buscando sempre soluções inovadoras para agregar ao seu negócio. Temos uma frota de 18.000 vagões e mais de 800 locomotivas, comandadas pelo sistema de licenciamento de trens mais moderno do mundo. Além disso, nosso centro de controle operacional conta com tecnologia de última geração. Tudo isso para transportarmos qualquer tipo de carga, desde commodities minerais e agrícolas, produtos siderúrgicos, insumos para a construção civil, até todo tipo de carga em contêineres, compatibilizando a segurança das nossas operações e da carga, reduzindo em até 80% as emissões de CO2 em nossos trajetos. Garantimos máxima eficiência, previsibilidade e conectividade, através de um sistema de acompanhamento de cargas em tempo real. Tudo isso, é claro, sem deixar de lado nosso papel social junto às comunidades vizinhas à ferrovia. Temos consciência do nosso papel socioambiental e já plantamos mais de 200.000 árvores, além de investirmos constantemente em ativos de segurança para as comunidades, como passarelas e viadutos. Nossos investimentos também estão focados na capacitação de pessoas e na renovação constante dos nossos ativos. E esse é um trabalho que dá resultado. Desde o início da nossa concessão, mais do que triplicamos o volume transportado e reduzimos significativamente a quantidade de acidentes. Sabemos que podemos fazer mais e queremos fazer a diferença para a sociedade e para o seu negócio. Vem para a Ferrovia. MRS. Excelência em Logística.